Vamos estar em terras gaúchas. Falaremos com o filho da imigração galega, o mestre Higino Martins Esteves. Muito bem, agradeço o convite. Que és filho de galegos. E é daí que surge o seu amor à pátria galega? Sim, é da experiência desses 8 meses, muito em Santa Maria d'Oia, que é um concelho que está a 12 quilômetros ao norte da Foz do Minho, pertinho de Portugal. Caramba, gente. Ah, As suas origens estão em Oia. Sim. Pai e mãe. Mãe e pai. Conta um pouco pra gente das lembranças que o senhor tem. Lá corriam os carros que tinham a mesma estrutura dos carros de guerra, pero eram para um mundo de montanha sem caminhos. Então deviam de ter sertões de madeira com eixos a chiar, e isso já desaparece, porque a madeira apodrece. Aconteceu mesmo que César dizia que os deuses célticos tinham inúmeras representações, pero desapareceram porque a maior parte estavam em madeira. Bom, os lavradores, pequenas leiras, pequenas parcelas, minifúndio, tudo isso subsistia. Tenho o cheiro das cortes, do cortelho, em qualquer casa, tudo, a terra úmida. Fixen ali os 7 anos, isso marcou a minha vida. Ancoroume definitivamente nessa identidade, e non deixo de ter a identidade da América Latina. A aritmética do amor non se parcela. Na imigração. Meu pai, marinheiro, depois de fazer a mili, como eles chamam na Espanha, de 3 anos, eram os dos povos da costa, 3 anos de serviço militar, trabalhou de marinheiro em navios mercantes. Chegou à Argentina no ano 1924, um momento em que aqui tudo parecia absolutamente, na minha infância, onde vendiam verduras e frutas, havia muita coisa que se entregava gratuitamente. A carne era o mais abundante de todo o mundo. De maneira que no ano 24, no ano 36, a Guerra Civil estalou, en tanto que a familia da miña nai, todas no seu conjunto, pai, mãe e fillas e fillo, viñan para Buenos Aires, porque meu avó materno, que era farmacéutico, quase farmacéutico, era idóneo, que chamaban, porque non se recebera, tiña feito algunhas viaxes anteriores, e aquí ficou. Miña mãe casou aos 17 anos, un poquinho nova, teve-me aos 18. Tive a fortuna de que meu fillo me deu 3 netos. Orgullo, non sei se será o inverso, orgullo galego na diáspora. Interessante. Aí ele... Quando comecei a sair do colégio secundário da Companhia de Jesus, comecei a estudar Direito porque nestes estados em formação, sobretudo na América Espanhola, não tinha muita gana disso. Então comecei ao que eu gostava, que é estudar letras.
pero não como a maior parte das companheiras, que a maioria eram mulheres, que gostavam da literatura. Eu gostava da linguística. Parti para estudar diretamente tudo aquilo para que o que me preparara, Sim, sim. que fui a ensinar a língua galega desde o ano 1977. Comecei já por vez primeira a utilizar a ortografia Sim. autêntica, a língua histórica da língua. Um grande domínio linguístico tem uma grande riqueza e todos aproveitam dessa riqueza de alguma maneira. O grego tem muito que tomar, é muito complexo que tirar de si, mas tem para aportar muito vocabulário que desapareceu do português depois de Gil Vicente. Essa bifurcação entre a ideia de Herculano, Portugal é o produto do gênio dos galegos, ou alguns linguistas que não vou nomear, que disseram que o português nasceu do romance moçarábico em Lisboa. Uhum. Claro, mudou em Lisboa muito, mas nasceu no norte. Claro. Expandiu-se na Reconquista. Português da Galiza. Por que algumas correntes adotam esse termo? Palavra mágica. Português da Galiza é mágico. É o abre-te sésamo. Uhum. Esse conjuro, essa sumissão, não sei como qualificar neste momento, essa patológica situação da Galiza, que está bem plasmada no mito de Inês de Castro. Sim, sim. O confronto entre uma rainha e outra. Pero no nosso caso, sendo um grande domínio, devemos pô-lo em pleno vigor, devemos destravar energias que ficam travadas ainda. Em Galiza, eliminadas as capas letradas da sua sociedade da época dos reis católicos, ficou numa situação viçosa, mas de vida suspensa. Éramos como ciganos com terra. E o problema é que o progresso vai matando a consciência linguística. Pero o processo de o abre-te sésamo, de chamar a língua dos galegos o português da Galiza, é a chave para abrir o horizonte do futuro. As tribos calaicas, Sim. As tribos calaicas, Sim, que abrange tudo o que foi conhecido na historiografia espanhola como o Reino de León. Pero, na verdade, enquanto o que se escribia era em latim, baixo latim medieval, era o Regnum Galesiae, para dizer mais sim, ou menos sim. como pronunciariam daquela. Sempre foi assim para cristãos e para mouros. Júlio César põe a planta do pé na Galiza no 48 antes da era, do século I antes da era cristã. Pero o céltico continuou a falar-se, está documentado perfeitamente até ao redor do ano 1000. O senhor saberia dizer em que região, que parte da Galiza esse celta ainda era falado? Praticamente, sobretudo no norte. As últimas flamas possivelmente
existiram na montanha dos Ancares. Os Ancares. Ancares, Ancaroi, seria os que não amam. Que significa os que não amam? Os que não amam a lei romana comum. Fugiram para as estribações extremas ocidentais das montanhas do norte da península. E ali ficaram como se fosse a aldeia de Asterix. Rosalía documenta na Galiza os que labradores saían porque nin pasto tiñan para comer e morrían nos camiños de fame. A Galiza ten chave na historiografía, porque a guerra civil do Estado español comezou quando foi votado o Estatuto de Autonomía da Galiza. Os libros están na rede, poden buscarse. A gramática do céltico antigo común non, pero religión, mitoloxía, etimologías e as tribus calaicas están en academia.edu, poden tirarse dai. Por onde, que lugares o Higino passou pela Galiza? No ano 84 concorri ao primeiro Congresso Internacional da Língua Galego-Portuguesa na Galiza, que se fez en Ourense. Em Ourense e em algum outro lugar também. Foi ao segundo, no 87, e ao terceiro também. E depois houve outro que não fui. E assim fui conhecendo pouco a pouco com mapas. Conheci Ourense, que Ourense é um lugar onde a língua galega tem uma fortaleza, verdadeiramente. Sim. A Raia Seca é sumamente interessante. Ali está o Couto Misto e tudo isso. Esses congressos foram importantíssimos porque aí conheci os grandes vultos da filologia portuguesa e brasileira. E pouco a pouco, no primeiro congresso, eram praticamente filólogos produzidos na Cátedra de Filologia Galega na Universidade de Santiago, recém começada com Carvalho Calero. Non había xente culta, pero non había filólogos en galego. Había amadores, improvisados, médicos, advogados, que procuraban recoller palabras, escribir algunha cousiña. Depois ali apareceron a primeira presidente da AGAL, Asociación Galega da Lingua, que era sumamente forte, vigorosa, que a cousa comezaba a difundirse. Na terceira, xa había comerciantes que puñan anuncios en galego reintegrado. Destalou depois a loita entre isolacionistas e reintegracionistas, que foi encirrada, tremendamente agresiva. Teño tamén moito respeito para o espazo da lingua digna. Sim, senhor. Que eu teño o complexo de ser cigano con terra. Esa é unha definición que teño dado e corroborado a respeito da Galiza. A Galiza é un caso extremo no laboratorio da historia.
Uma língua que morre é uma perda para o conjunto da humanidade. Gostou do conteúdo? Siga o Quintal da Galécia através das redes sociais para aceder a mais conteúdos. Ajude-nos na causa da nossa língua comum.